Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais. Começa a edição desta quarta-feira, 26 de junho de 2019. Já está acabando o primeiro semestre do ano, passou rápido demais. Mas hoje eu tenho a grata honra e satisfação de receber nos estúdios do jornal ABC Repórter, da TV Grande ABC, canal 3 da NET São Caetano do Sul, o doutor Luiz Paulo Turco, vice-presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de São Caetano do Sul, 38ª, né? 40ª. 38ª é Santo André. Santo André. 40ª subseção. Doutor Luiz Paulo Turco, muito obrigado por comparecer ao programa. A honra é minha, Joaquim, a honra é minha. Poder vir aqui representar a OAB, falar um pouco da nossa casa, da nossa classe e dessa função que acho que embriaga todo mundo, que é uma diretoria de uma instituição como a Ordem dos Advogados do Brasil. É verdade. E quando a gente fala Ordem dos Advogados do Brasil, a gente fala de uma entidade, uma instituição mais que centenária, uma instituição que tem toda uma história dentro daquilo que a gente costuma chamar do Estado de Direito democrático no país, que sempre batalhou, sempre brigou pelas garantias individuais, pelas garantias do cidadão, do empresário. Acho que deve ser algo assim, uma honra, algo gratificante fazer parte da diretoria de uma instituição como essa, né? Então, eu vou te contar um exemplo que eu falo para todo mundo. Eu tenho um grande amigo, uma pessoa que joga comigo, eu tenho um lazer que eu acho que é mais que um lazer, é quase uma religião, é jogar tênis. Opa! E eu tenho um amigo que joga tênis comigo, Luiz Cláudio, dentista, e ele fala que se não for a OAB representando bem a sociedade e defendendo bem a sociedade, ele não vê outra instituição de classe, outro órgão de classe que o faça da forma que faz a OAB. E vindo essa manifestação de uma pessoa que é vinculada a um CRO, um Conselho Regional de Odontologia, que também acho que é representativo, eu acho forte a OAB, o CRO, acho que é forte, mas vindo um afago de alguém que é vinculado ao Conselho Regional de Odontologia, é muito mais gratificante. Você falou dos requisitos, essa parte que você falou é o artigo 44 do nosso Estatuto. Qual que é a missão da OAB? E a primeira missão é defender a Constituição. A segunda missão é velar pelo Estado democrático de direito, não o Estado de direito, que admite-se algumas corruptelas, mas o Estado democrático de direito é pugnar pela justiça social. É muito mais que isso. Jamais ser substituto processual de quem quer que seja. Jamais deixar que a OAB seja usada. Mas sim velar, trabalhar pela sociedade, pela justiça social. Isso é gostoso, isso é maravilhoso. Você poder ajudar, você poder fazer ações sociais. Este ano, a gente, aqui na OAB de São Caetano, nós fizemos algumas ações sociais, e agora nós estamos no meio da campanha do agasalho, mas na Páscoa distribuímos chocolates por diversas instituições. Nós temos as comissões que trabalham com a mulher fragilizada. É muito gratificante fazer parte disso, viu, Joaquim? Verdade. Muito, muito bom. E a gente estava conversando antes de começar o programa, eu sempre falo aqui que o programa é democrático e transparente. Perfeito. Até aquilo que a gente combina antes nos bastidores, eu conto tudo para o telespectador. Tem que contar. E você estava me contando, me pergunto, chamaram de você, né? Mas, por favor. Vamos deixar aquele formalismo mais para os tribunais, aquela coisa toda. Mas você estava me contando que você ficou durante, acho que 16 anos no Tribunal de Ética, alguma coisa assim. Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados, mais especificamente a 7ª turma do Tribunal de Ética. 7ª turma. Eu imagino o trabalho, que também é um trabalho maravilhoso, porque cuidar, muito embora a classe como um todo deva ser sempre preservada, porque a classe ela tem todo um respeito. Obviamente, às vezes você tem deslizes de um ou outro profissional, Sim. que isso em qualquer categoria profissional tem.
E aí o Tribunal de Ética tem um papel fundamental. Mas deve ser muito diferente o trabalho no Tribunal de Ética e o trabalho na executiva de uma ordem, né? Sim, eu costumo falar que julgar um semelhante já não é uma função fácil, agradável. Julgar um semelhante, que é um colega seu de profissão, que por um momento, uma fragilidade, um momento pequeno, apequenado, um momento qualquer ali que ele desvie do caminho da ética e da disciplina, é muito mais difícil. Se eu não me engano, foram 16 anos de ética profissional que eu atuei. Foram, acho que, 14 anos como relator, que a gente costuma falar, como se fosse um juiz, né? No tribunal a gente chama de relator, e 2 anos na comissão de ética. É muito, muito interessante, porque a gente fala julgar um colega que desvia, mas se nós formos olhar o número de pessoas que são processados, o número de profissionais do direito que são processados no Tribunal de Ética, é um número muito pequeno, muito pequeno. Dada a quantidade de advogados que você tem atuando. Dada a quantidade de advogados. Hoje nós estamos com um número de inscrição, advogado, número 430 mil na OAB de São Caetano, de São Paulo. 430 mil advogados, nós temos um número muito, muito pequeno, diria até insignificante, de número de advogados processados. E advogados que sofrem alguma punição da OAB, seja uma censura, seja uma suspensão, até uma exclusão, mas as duas penas mais corriqueiras são censura, advertência, suspensão prorrogável, é ínfimo, um valor, o número é insignificante. Certo. É insignificante, mas mesmo assim tem que ter. Isso eu costumo falar que são os 2 pilares da Ordem dos Advogados do Brasil. Um é o Tribunal de Ética e outro é a Prerrogativas, o Conselho de Prerrogativas. Um defende o advogado se ele estiver atuando, a prerrogativa estiver atuando corretamente e for vilipendiado nos seus direitos. Certo. O Tribunal de Ética vai para o outro lado. Defende também, na medida em que ele absolve, ele dá a improcedência de uma representação, de uma queixa contra um advogado. Mas ele faz o outro lado também. Ele também dá um puxão de orelha naquele advogado que se desviou do bom caminho. Até recentemente, era raro ouvir falar até do Supremo Tribunal Federal. Lembro de alguns Justiça. Você não tinha esse acesso. De uns anos para cá, os nossos ministros do Supremo viraram assim superstars, né? Até transmissão ao vivo, que eu acho fantástico, porque também mostra transparência. E às vezes os juízes acabam até elaborando um parecer mais sofisticado. Alguns que têm o dom da escrita vão para a parte da poesia, buscam autores. Tem ministros fantásticos que fazem verdadeiras obras de arte no seu voto e gostam também de mostrar para o público a sua erudição, essa coisa toda. Agora, ao mesmo tempo, a gente vê que a sociedade, de uma forma geral, até em função das mídias sociais, das redes sociais, ao mesmo tempo em que tem acesso a isso, também passa a dar palpite de uma forma... Os leigos, eu falo isso incluindo até os jornalistas, até eu faço o meia-culpa da categoria. Não, mas aquele juiz julgou errado. Quer dizer, o pessoal quer saber mais de direito do que um ministro do Supremo, do que um desembargador. E a gente vê isso. Isso é bom ou é ruim para a justiça? Então, tínhamos até um tempo atrás um ditado que falava que de médico, poeta e louco, todo mundo tem um pouco. Com essa popularização dos julgados, com o Tribunal de Justiça, agora nós temos médico, poeta, louco e jurista. Temos uma quarta figura nesse ditado. Todos nós agora nos achamos conhecedores da matéria. Isso é bom? Eu entendo que sim. Ainda que a gente esteja perigosamente deixando essa questão séria na mão de um leigo. Mas tem que ser assim.
Na medida em que cada um souber basicamente o seu direito, esse alguém nunca será ultrapassado, nunca será enganado. Eu tenho uma filosofia. Eu acho que noções de direito a gente devia ter no primário. No primário agora é primeiro grau. Acho que agora eu dei uma confissão. Da nossa época, confessou a idade. Eu confessei a idade. Agora no primeiro grau, no fundamental, é esse o nome correto agora. Eu acho que todos nós deveríamos ter noções básicas de direito. Sem dúvida. Como era, eu acho que você também teve, Educação Moral e Cívica e o SPB. A gente tinha noções básicas de direito. Eu acho que isso é muito interessante. Então o canal Justiça, essa popularização da justiça, trouxe uma coisa perigosa. A gente tornar uma questão mais séria, uma coisa que demanda uma técnica e um estudo aprofundado numa coisa popular. Mas, da outra forma, precisa ter esta popularização, que o povo instruído sabe defender o que é seu, sabe defender o que lhe é devido. Então, tem um lado perigoso, mas esse lado perigoso é facilmente mitigável pelo benefício que traz. A beleza que traz, ou seja, ninguém mais será, não é enganado, mas pelo menos deixado de lado. Ou vai deixar de exercer o seu direito. Deixar de exercer o seu direito. Eu lembrei agora, você estava falando, eu lembrei do meu curso de jornalismo, e eu costumo falar para o pessoal que a matéria mais importante que eu tive foi no primeiro ano do curso de jornalismo, e isso já se vão aí 43 anos de história, foi em 1976. Eu tinha um professor numa matéria que chamava Ética e Legislação dos Meios de Comunicação. Para mim foi a matéria mais importante. Primeiro que eu decorei a lei de imprensa, que hoje já não está mais em vigor, mas que tinha todos os aspectos do que a gente devia fazer para fazer uma reportagem correta, de sempre ouvir os dois lados, de ponderar antes de escrever. Aprendi algumas coisas, naquela época, eu tinha primeiro ano de faculdade, 17 anos, a diferença entre mandado e mandato, que muitos jornalistas hoje não sabem, aliás, até advogado, tem advogado que ainda que fala. Na hora de escrever e de falar, confunde mandado com mandato, e outras coisas mais. Eu aprendi, por exemplo, que você não pode chamar alguém de bandido antes que ele tenha sido julgado, mesmo que ele tenha sido preso em flagrante delito, ele vai ter direito à defesa, de assassino, de bandido, então, essas coisas todas. E graças a Deus, em 43 anos, eu nunca tomei um processo por publicar algo que não fosse devidamente aquilo que eu tivesse visto ou apurado. Isso é a boa educação. Uma educação... Então, eu lembrei disso. Se tivesse educação desde o começo, que fantástico. Exato. Né? Eu estudei com uma jornalista na Faculdade de Direito. Ela ainda trabalha num grande canal de televisão. E ela fez o curso de Direito e a gente perguntava para ela, se você já é jornalista, você já estabilizada na carreira, o que te levou a vir fazer o direito? Ela primeiro falou que era da beleza, né, que ela achava o direito uma área bastante interessante, muito bonita, mas também ela tinha esse interesse em bem exercer a função, se preservar e consciente, o jornalista acho que tem essa consciência do poder que tem o jornalismo. Verdade. O poder que tem, o jornalismo tem uma importância tamanha que se todos tivessem noção efetiva da importância, acho que bem poucos partiriam para o jornalismo. Porque é muito, muito poder. Eu costumo brincar, e aí não vai nenhuma crítica, mas eu acho que a imprensa, o jornalismo, se ele quiser, ele elege um presidente. Ou ele tira... Impede a eleição. Ele impede a eleição. Doutor Luiz Paulo Turco, eu vou pedir um intervalo comercial, pedir licença para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Okay. Aí vamos falar um pouquinho da questão da OAB local, dessas palestras, dessas atividades que acontecem aí constantemente nessa diretoria, presidida pelo Dr. João Paulo Borges Cunha. Com maestria. Chagas, né? João Paulo Borges Chagas. Chagas, filho do meu grande amigo Dr. Chagas, cardiologista de primeira. Mas a gente volta já, então você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais,
Não vai ver o WhatsApp, Facebook do amigo, não, que você vai perder informação importante. Quem está nos vendo pelo canal 3 da NET São Caetano do Sul também não vai zapear, porque a gente volta já já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Buffet Laguna, 2 ambientes ar-condicionados, serviços de DJ e valet, requinte, bom gosto e sofisticação. Afinal, cada paladar é presenteado com cores, texturas e sabores. Buffet Laguna, 27 anos transformando sonhos em realidade. Ligue agora dizendo que você assistiu o comercial na TV Grande ABC e ganhe condições especiais. Rua Amazonas, 2196, São Caetano do Sul. Ligue 4421-1880 ou através do Zap no 11 999-847288. Welcome to Bilingual School, Brasil, Canadá, São Caetano do Sul. Aqui as turmas são formadas reduzindo o número de alunos na educação infantil com apenas 16 por classe, garantindo atenção individual a todos, infraestrutura com berçário exclusivo e atendimento diferenciado, enfermeiras, fisioterapeutas com horário amplo. Avenida Presidente Kennedy 1715, Santa Paula, São Caetano do Sul. Ligue 4318-5818 ou 99555-4400. Brasil, Canadá, educação infantil e bilíngue. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, estamos de volta para o segundo bloco do programa desta quarta-feira, 26 de junho de 2019. E eu entrevisto o Dr. Luiz Paulo Turco, vice-presidente da OAB São Caetano do Sul. O Dr. Luiz Paulo Turco estava falando no intervalo de uma homenagem a um grande jurista que nos deixou agora, mas que foi um exemplo e que vai continuar sendo. Com o exemplo a gente não deixa de ser nunca, né? Um exemplo para toda a categoria. Fala um pouquinho. Então, faleceu ontem aqui em São Paulo, foi sepultado hoje o Dr. José Urbano Prates. José Urbano Prates, um tremendo advogado, um homem de uma ética, de uma correção, um pai de família. Eu falei ontem ainda brincando, falei, olha, a OAB vai sentir falta? Vai, a OAB perdeu. A sociedade perdeu. A família, a gente não tem nem o que falar, porque era aquele homem agregador, a gente via sempre, né? Querendo pôr todo mundo embaixo da asa dele. Mas é uma pessoa, e eu não falo nunca no passado, essas pessoas, que marcam a gente. Foi um exemplo, uma pessoa que me ensinou muito, um advogado maravilhoso. E eu estava brincando com você, não sei nem de quem é a frase, mas numa das primeiras sessões do Tribunal de Ética, isso há muitos anos atrás, e ele percebeu a minha juventude
e a minha volúpia, aquela vontade de fazer, como todo bom jovem, revolucionário por natureza, ele falou para mim assim, olha, calma que a juventude é uma doença, mas o tempo cura. Eu assimilei o golpe, eu achei maravilhoso, e o que eu falei, até serenidade ele me ensinou. Me ensinou a ser mais sereno, quando estava julgando, quando estava vendo um processo, e tudo o que ele me ensinou, eu levei para o escritório. Eu já tinha uma tremenda professora, que é a minha sócia, Simone Gastaldello. Uma profissional maravilhosa, ímpar, muito, muito inteligente. Aí eu juntei esses dois, para mim, esses dois expoentes da advocacia. Dr. Prats, maravilhoso, infelizmente está adjudicando em outras esferas, e a minha sócia, a Simone Gastaldello. Então, queria fazer essa homenagem hoje, essa justa homenagem ao Dr. José Urbano Prats. Que a família fique confortada, tenho certeza que Deus recebeu, qualquer que seja o seu Deus, qualquer que seja a sua religião, mas tenho certeza que o Criador recebeu o Dr. José Urbano Prats de braços abertos e vão conversar muito, porque eles têm muito o que falar, muito o que conversar, explicar para o outro. Vai ser uma conversa interessantíssima lá. Que maravilha. Nesse etéreo aí onde eles estão. Grande homenagem. Agora vamos falar um pouquinho das atividades aí da OAB. Eu sei que tem palestra quase todo dia, tem atividades, tem cursos, tem qualificação dos profissionais, principalmente os mais jovens, né? Que quando a gente sai da faculdade, isso seja do curso que for, você sai precisando aprimorar aquele conhecimento básico que se tem na escola. Como é que está sendo a atividade aí da OAB de São Caetano do Sul? Isso é o que eu estava lhe falando. A OAB, presidida pelo João Paulo Borges Chagas, volto a falar com maestria, é um jovem, 35, fará 36 anos esses dias, jovem, mas com maestria. Ele chamou toda esta sociedade para trabalhar pela OAB. E fez questão de fazer estas comissões para trazer o jovem advogado para dentro da OAB e dar para ele, esse jovem advogado, uma experiência, uma qualificação. Quando ele fez já tínhamos essa comissão, mas quando ele trouxe para que trabalhasse nessa comissão a doutora Caroline, doutora Caroline é da Jovem Advocacia, e eu costumo brincar que eu não sei onde ela consegue tanta energia, mas eu sei, é jovem tem uma energia. Trouxe cursos, Sebrae, cursos do Sebrae, cursos de marketing jurídico para essa garotada. Essa garotada aprender, primeiro, a se valorizar, segundo, aprender a valorizar o seu trabalho e a justificar os seus honorários. E traz para essa garotada estudar constantemente. Eu já sou formado, eu não vou falar quantos anos eu sou formado, que esse primário, você já viu que quando eu falei primário, no meu primário, mas eu já sou formado há muitos anos, bastante, né? Eu estudo todo dia. Né? E eu acho que estudar é obrigatório. Mas quando a gente tem um incentivo da nossa classe, isso fica mais fácil. Então, a nossa diretoria hoje privilegia a melhoria da condição do advogado. Não só do advogado recém-formado. Nós também buscamos trazer o advogado já mais experiente para os cursos. Isso é obrigatório. Advogado dificilmente advogado para de advogar. Verdade. Advogado advoga, eu costumo brincar, até no próprio inventário, né? Isso é da natureza. E a pessoa quando entra nessa profissão, e a profissão é inebriante, não sai. E até porque o Congresso aprova leis uma atrás da outra, né? E as mudanças nos códigos. Agora estamos já falando de mudança da reforma
tributária e tal, isso é uma das áreas que o seu escritório atua, né, e atua muito bem. Se não tiver o tempo todo atualizado para essas alterações, para interpretações, para súmulas das decisões, né? Nós temos um problema sério com o nosso Congresso, isso eu devo reconhecer. Nosso Congresso é pródigo em legislar. Mas eu estava ouvindo, acho que foi na segunda-feira ou na semana passada, numa rádio, eu não sei nem se devo falar o nome da pessoa, mas é aquele jornalista, o Ineg, da Bandeirantes, ele falando dos absurdos que se tem no processo legislativo. Sem dúvida. Nós temos muito boas leis. Nosso Código de Defesa do Consumidor é muito bom. O nosso Código de Processo Civil, esse atual, também é muito bom. Mas do mesmo modo que o nosso legislativo se esmera em fazer legislações fortes, bem embasadas, nós também temos uma enxurrada de leis que não se sustentam, né? Não são leis que você fala, para que serve? Eu outro dia ouvi de um amigo, um médico, ele falou assim, é porque o problema não te aflige. E eu falei, pode até ser. Mas tornar, se eu não me engano, o jegue, tornar o jegue um animal livre de abate, como está sendo colocado no Congresso, eu acho que é um pouco demais. Verdade. Mas o advogado tem que estudar todo dia por causa disso. Por esse volume insano de alterações. Imagina, o nosso Código Civil é de 2002. Quando eu me formei, a gente demorava anos para haver uma modificação numa lei tão séria como o Código Civil. Se a gente pegar a própria Constituição, é uma das constituições mais longas do mundo e que muitas vezes trata de assuntos que a Constituição mesmo não deveria tratar, devia ser lei ordinária. Descemos a filigranas que não precisaria. Aí é que está o grande desafio do advogado. E áreas novas. Você imagina que outro dia eu fui assistir uma palestra de dois... Eu vou usar, eles vão ficar bravos comigo, mas são dois garotos, sobre internacionalização de marcas e produtos. São dois advogados, um deles trabalhou comigo, e eu falei assim, meu Deus, o que é esta internacionalização de marca? E esses dois garotos deram um show na palestra, um show, que eu saí de lá e falei assim, eu preciso estudar a matéria. Eu preciso estudar a matéria porque eu fui lá sem saber o que eles estavam falando, o que eles iam falar. Verdade. E eles estão num ramo novo, um ramo interessantíssimo, montaram um escritório em Portugal e eles defendem os interesses aqui para levar os produtos desses empresários para a Europa, via Portugal. Aí você fala assim, isso se aprende na faculdade? Não, de jeito nenhum. De jeito Doutor Luiz Paulo Turco, infelizmente o tempo de televisão é implacável. Implacável. O programa de hoje já acabou, mas o senhor vai voltar mais vezes aqui para a gente conversar mais. Alessi. Eu estou à disposição aqui para a gente falar a respeito da OAB, da classe e de tudo mais que a gente puder. Obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Prazer foi meu. Doutor Luiz Paulo Turco, vice-presidente da OAB de São Caetano do Sul, conversou com você. Eu agradeço muito pela tua audiência de hoje e conto com ela amanhã, a partir das 18h30 aqui. Até lá.